O Dr. Erasmo é neurologista do Hospital HC e hoje ele vai tirar dúvidas sobre o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, mais conhecido como TDAH. Não é isso mesmo, doutor? Boa tarde, Karen. Boa tarde às pessoas que estão assistindo. É um prazer estar aqui no bate-papo do IG. A Gal, doutor, ela diz assim: meu filho tem 8 anos, ele tem TDAH e já toma Ritalina, 10 miligramas 2 vezes ao dia. Mas sua oscilação de humor é muito grande. Isso é normal? Ela pergunta. Bom, a oscilação do humor que a gente usa em medicina, ela usa para um humor de tristeza, a pessoa ter tipo uma depressão ou ter uma euforia excessiva. Ou, às vezes, se confunde com um pouco de uma pessoa muito brava, agressiva. A pessoa que tem TDAH, ela é mais impulsiva, ela não controla o impulso. Como aquilo que eu falei no começo, o lobo frontal dela não permite ela controlar esses impulsos. Então, numa situação que você está contrariado e que eventualmente você até teria vontade de fazer uma coisa física enquanto você é criança com outro, você se controla, um TDAH controla menos. Tem certos momentos que esse humor muito excessivo para mais, que gera agressividade, principalmente quando você fala assim, a gente pergunta no consultório, essa criança é aquela que você tem até medo de falar uma coisa que ela não gosta, para ela não estourar? É como se você estivesse sempre pisando em ovos. Esse tipo de situação abre alguns alertas, porque em crianças tem outros sintomas neuropsiquiátricos. Então existe, por exemplo, aquela criança que tem um quadro explosivo intermitente, que é uma situação X. Tem a outra que tem um quadro de bipolaridade. O bipolar em criança é uma criança muito brava, muito agressiva. Ela não tem aquelas flutuações que o adulto tem, de uma hora está eufórico, outra hora deprime. Então, é um sinal de alerta. Então, quando você tem uma criança que toma a medicação que foi citada, que é o metilfenidato, para déficit de atenção, o metilfenidato é o que tem maior tamanho de efeito para tratar o déficit de atenção, mundialmente, existem inúmeros trabalhos, ele é bem estabelecido. Se você usa e a pessoa, depois da medicação, ficou muito irritada, você acende um alerta para a possibilidade de ter um quadro de bipolar associado. Não é um diagnóstico, mas acende um alerta. Esse alerta você vai para a história, se tem essa história genética nos pais. Geralmente é uma pessoa que tem momentos de depressão, outros momentos de muita euforia. São pessoas que não cansam na fase da euforia. Às vezes elas não dormem, no outro dia estão normal. São pessoas que nessa fase da euforia estão muito alegres. Às vezes tem uma sexualidade até exagerada, ou tem uma perda total por se achar demais no controle dos gastos. Então, e em outros momentos ela está deprimida, às vezes tenta até o suicídio. Então, se você tem essa história, na criança, assim, você vê um alerta, pensa na possibilidade dela ter, às vezes você até volta para trás, para momentaneamente o remédio do TDAH, estabiliza o humor com outro tipo de medicação, que chama estabilizador de humor, ele melhora e você volta a tratar o déficit de atenção. A maioria das crianças que tem, eventualmente bipolar, se for o caso, elas têm também TDAH, e geralmente você tem que tratar os dois. Agora, se é apenas uma alteração de humor mais leve, que até é o mais comum, é o que se precisa ver se, às vezes, a medicação não está controlando, se você tem que associar ou uma terapia ou uma medicação para estabilizar o humor de qualquer jeito, independente do diagnóstico. O Ricardo, ele diz assim, a criança nasce com esse déficit ou ela desenvolve isso depois de um trauma? Não. Eu não entendi direito se esse trauma ele quer dizer um trauma físico. Então é assim, um trauma psicológico não. A criança, na maioria das vezes, é genética. Ou seja, ele nasce já com decifrado que ele vai ter o problema. Existem algumas situações que aumentam a chance de um indivíduo ter TDAH. Por exemplo, fumo na gravidez e álcool na gravidez aumentam a chance de você ter TDAH. Se uma criança tiver uma prematuridade extrema, se ela tiver uma meningite, e aí eu estou colocando o trauma da pergunta dele, não o trauma psicológico, um trauma
orgânico no cérebro em desenvolvimento, ou intraútero, ou depois que nasceu, você tem uma chance de, ao mesmo tempo que a genética pode causar que aquela área frontal, por interferência em vias ou diretamente na área frontal, não funciona tão bem, por um trauma pode acontecer a mesma coisa. O Alessandro, ele diz assim: doutor Erasmo, eu tive a oportunidade na faculdade de aula de natação para uma criança com déficit. O quanto o esporte pode ajudar a minimizar esse déficit e se tem estudos publicados onde há uma relação de tratamento com esportes? Obrigada. Tá. É assim, bom, obrigado, eu gostei dessa pergunta, porque ela permite colocar uma situação que as pessoas acreditam que o esporte, a pessoa vai gastar energia e ele, por gastar energia, ele vai deixar de ser mais hiperativo. Isso não é verdade. O esporte ajuda e ajuda muito em várias situações. Então, uma pessoa com TDAH, na hora do esporte, ela tem coisa de melhorar a coordenação. E a gente sabe que 30% das pessoas que têm TDAH não são muito boas de coordenação. Em paralelo, eles vão aprender também um meio social com outros colegas. E você começa, desde criança, esse relacionamento, você começa a perceber mais o que você pode, o que você não pode fazer. E acho que o esporte é fundamental para todo mundo. O esporte, hoje em dia, é onde a criança primeiro aprende a perder, que é uma das coisas mais importantes. Ninguém ganha sempre. Até o melhor time do mundo, que é o Corinthians, perde às vezes. Mas no esporte, perder hoje eu falo que é importante, porque nós estamos agora numa sociedade diferente do que quando eu fui criança, que você crescia um monte de primo, e ninguém ficava falando, ó filho, você é o máximo, você é o máximo, você é o máximo. Agora é o casal com 2, 3, 1 filho. E eles falando o tempo todo, a gente falando o tempo todo, vocês são o máximo. E aí eles crescem e depois não querem fazer nada que possa perder na vida deles. Então, o esporte ajuda nisso também. Ele, com 5, 6 anos, ele vai ganhar, vai perder, e aí ele vai aprender a enfrentar desafios. Que muita coisa que acontece hoje com crianças, adolescentes, é medo de desafio onde eles possam perder. Que não é aquele elogio do tempo todo em casa. Então, acho que o esporte é bom, mas não que vai melhorar as vias cerebrais para melhorar do TDAH. Não é isso.